por favor, Senhor, envie qualquer outra pessoa. É com essa palavra de confiança, de prontidão, que Moisés responde ao Senhor a sua convocação para que ele vá ao Egito, falar com o faraó e tirar o povo de Israel do Egito. Nós estamos hoje lendo o livro de Êxodo, começamos a leitura do livro de Êxodo, espero que você esteja firme na sua leitura. Se você ainda não tinha começado, venha com a gente, começamos hoje esse novo ciclo. Nós terminamos o livro de Gênesis com o povo de Israel se estabelecendo, então, no Egito. Os descendentes de Jacó, por meio de José, estão no Egito e se multiplicando e se estabelecendo, estão bem estabelecidos na terra do Egito. O fato é que as circunstâncias com o tempo começam a mudar. Toda aquela geração de José, os seus irmãos, toda aquela geração morreu. Sobe ao poder um rei, um faraó, que não conhecia, que nunca tinha ouvido falar sobre José, a história de José, não conhecia essa história e começa a olhar para os israelitas como uma ameaça, porque afinal de contas eles estão se multiplicando demais. Eles passam a ser mais numerosos e já mais poderosos, mais fortes do que os egípcios. E essa ameaça ele não podia deixar passar. Por isso, os egípcios passam então a estabelecer estratégias de opressão, de domínio sobre o povo de Israel. Mas quanto mais eles são oprimidos, mais eles se multiplicam. Quanto mais eles são acuados, mais eles se fortalecem, a ponto de que o faraó estabelece então uma política de genocídio. Ele determina que os meninos que nascessem, os meninos hebreus que nascessem, fossem lançados no rio Nilo, fossem mortos e apenas as mulheres sobrevivessem, como uma tentativa de enfraquecer o povo. E é nesse contexto de perseguição, de opressão, que nasce Moisés, filho de um homem e uma mulher que são da tribo de Levi, que se casam e tem um menino, um lindo menino. A propósito aqui, ponto para a autoestima de Moisés, que faz o relato dizendo que era um lindo bebê e foi escondido por 3 meses, detalhe que ele está escrevendo sobre esse lindo bebê, que é ele mesmo. Mas Moisés então nasce nesse contexto, onde os meninos estavam fadados a serem mortos. Nasce esse menino, esse lindo bebê, que é protegido pela sua mãe por uns 3 meses, é escondido enquanto era possível. Quando já não era mais possível escondê-lo, esse menino é colocado num cesto vedado ali no rio, para que ele pudesse ser encontrado, e ele foi encontrado pela filha de Faraó, que leva esse menino e adota esse menino para ser criado no palácio. Os primeiros anos, o primeiro momento de amamentação, ele passa com a sua mãe hebreia. Então, tudo indica que ele tinha, sim, algum entendimento sobre as suas raízes, sobre quem ele era, sobre quem era o seu povo. Ele foi criado ali nesse primeiro momento, depois, então, é entregue à filha de Faraó e passa a sua vida, cresce, se desenvolve ali dentro do palácio. Já adulto, nós temos Moisés indo visitar o seu povo, que mais uma vez nos dá a entender que sim, ele sabia quem ele era, de onde ele vinha, e nessa visita ao seu povo ele vê a situação em que o povo estava, o nível de opressão que eles sofriam, numa tentativa meio atabalhoada de defender o seu povo. Num momento de opressão, ele mata um egípcio. Isso faz com que ele crie uma situação complicada. E no dia seguinte, quando ele volta ali de novo para visitar o seu povo, ele tenta separar uma briga entre outros israelitas que dizem para ele: quem nomeou você nosso príncipe ou nosso juiz? Você vai fazer o mesmo com a gente que fez com o egípcio? Vai nos matar também? Moisés entende que todos já sabiam do que havia acontecido e de fato o faraó fica sabendo do que acontece. Ele precisa fugir para salvar sua vida, vai parar no deserto, ali encontra uma família, um sacerdote, suas filhas, passa a morar com eles, se casa com uma das filhas dele, e nós temos então Moisés, esse menino que nasce num momento de perseguição, contra todas as possibilidades. Ele é criado como um príncipe no Egito, mas ele precisa fugir para salvar sua vida, e agora ele está no deserto. O texto é muito curto, a história resumida é muito breve, mas aqui nós temos mais ou menos 80 anos de história sendo resumidas nesse episódio. Até que o Senhor aparece a Moisés ali onde ele estava. O Senhor aparece a Moisés para dar a ele uma missão. Moisés, você vai voltar para o Egito. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho ouvido o sofrimento deles, e eu quero que você volte, você vai libertar o povo, você vai tirar o meu povo do Egito. E aqui começa a grande saga de resistência de Moisés para convencer o Senhor de todas as formas que ele não é a pessoa para aquela obra. Manda qualquer outra pessoa, envia qualquer outra pessoa, qualquer um menos eu não sou capaz disso.
Moisés começa respondendo ao Senhor: quem sou eu para que eu me apresente ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Talvez lembrando do episódio em que ele havia sido rejeitado pelo próprio povo, quando ele, tudo bem, errado e sem nenhuma orientação de Deus, tentou aquele processo de defesa, ele foi rejeitado pelo povo. Peraí, quem foi que colocou você como príncipe, como nosso juiz? Talvez por esse medo de voltar e de tentar de novo e não ser ouvido e ser rejeitado, Moisés diz: quem sou eu para me apresentar ao faraó? E se o povo não me ouvir? E se eles não acreditarem em mim? O Senhor diz para ele: vá, porque sou eu que irei com você, eu estarei com você e eu vou tirar o meu povo do Egito. Depois de todas essas seguindo toda essa conversa, Moisés continua resistindo. Mas e se eu for e eles vão me perguntar o seu nome? O que eu digo a eles? Diga ao povo de Israel que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, os enviou. Mas e se não acreditarem em mim, se não quiserem me ouvir, e se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? O Senhor então dá para ele alguns sinais. Você vai fazer esses sinais que vão demonstrar o meu poder e claramente dizer que você está falando em meu nome. Mas Senhor, mas eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste comigo, não consigo me expressar, eu me atrapalho com as palavras. Percebe como a cada momento Moisés vai achando uma dificuldade, pensando num motivo para o qual o Senhor não o deveria mandar naquela missão, e para argumentar com Deus de que ele não era pessoa para aquilo. Até que por fim ele diz ao Senhor: envia qualquer outra pessoa, a ponto de que Deus se ira com Moisés, fala: então pega seu irmão, leva seu irmão com você, fala para ele o que ele deve dizer e ele vai anunciar e eu estarei com vocês dois, mas vá, eu tenho essa missão para você. Tem uma frase do Charles Swindoll, num livro que ele escreve sobre heróis da fé, ele escreve um livro sobre Moisés, e tem uma frase no livro que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: Moisés viveu 120 anos, ele passou os primeiros 40 anos pensando que era alguém, um príncipe importante. Ele passou os próximos 40 anos pensando que era um ninguém, ali no deserto, sozinho, talvez amargurado e relembrando seus fracassos. E Moisés passa os últimos 40 anos da sua vida experimentando aquilo que Deus poderia fazer através de um ninguém. Passou os primeiros 40 anos pensando que era alguém, os próximos 40 pensando que era ninguém, e os últimos 40 descobrindo o que Deus poderia fazer através de um ninguém. E é isso que nós vamos ler nesses próximos livros. Agora, no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vamos ler aquilo que Deus fez através da vida desse ninguém. Sim, Moisés foi um grande profeta de Deus, mas sim, Moisés era um ninguém. Diante da grandiosidade da missão, da obra que ele tinha para fazer, Moisés era pequeno, Moisés era incapaz, como eu sou, como você é. Talvez hoje a sua grande dificuldade no lidar com Deus seja o seu senso de incapacidade, de pensar que é um ninguém. Parabéns, seja bem-vindo ao clube, você é um ninguém. Que estejamos dispostos a descobrir aquilo que Deus pode fazer através de um ninguém, como eu, como você. Somos todos incapazes, somos todos inadequados diante de Deus, da grandiosidade de Deus e da grandiosidade da obra que Ele tem para fazer. Mas não é a nossa importância, a nossa capacidade que deve ser levada em consideração, mas é a presença de Deus, a ordem de Deus, a direção de Deus, porque é isso que conta quando realizamos a sua obra. Moisés, enquanto príncipe, foi frustrado e não podia fazer nada. Moisés, enquanto um pastor de ovelhas ali, largado no deserto, descobriu que, sendo ninguém, desde que ele estivesse dentro da vontade de Deus, obedecendo às ordens de Deus, no tempo de Deus, ele poderia fazer muitas coisas, porque não seria ele aquele que faria. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, que possamos descobrir aquilo que Deus pode fazer através de alguns ninguéms, como eu e você, e que possamos nos colocar na presença dele como instrumentos para que ele nos use para realizar a sua obra. Deus abençoe você, siga lendo sua Bíblia, vamos juntos nesse novo ciclo e a gente se encontra amanhã para mais um momento de reflexão. Vamos lá.